E aí, gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu trouxe uma tag que a minha amiga Cícera criou e ela gentilmente me cedeu para que eu respondesse aqui no canal. E eu vou deixar aí no box de informações as respostas que ela deu. Ela fez um vídeo para essa tag também, então eu vou deixar aí no box de informações para que vocês assistam ao vídeo dela também. Essa tag ela vai funcionar como uma espécie de retrospectiva de 2022. Então eu trouxe alguns livros que eu não coloquei naquela lista de 12 favoritos, etc, que é para que vocês tenham algumas surpresas aí e que fique mais dinâmica esse rolê todo e que vocês possam pegar algumas dicas. Então, sem mais delongas, vamos lá responder. A primeira é: Invejado dos Esquecidos da Estante. Em 2022, teve algum livro que você leu assim que ele chegou em suas mãos? Seja comprado, emprestado, presenteado, etc. Sim, existem alguns, e como eu não comentei desse livro aqui ainda, que aliás eu não terminei de ler, eu ainda estou lendo, esse foi um dos que chegaram e eu já comecei a ler, porque assim, francamente, eu adoro essa mulher, que é a autobiografia da Diane Keaton, chamado Agora e Sempre, Memórias. Na verdade, não é uma autobiografia, são memórias, e aqui ela tem um fio condutor aí dessas memórias que vai ser sobre a mãe dela. Eu gosto bastante da Diane Keaton e ela vai falar aqui sobre a relação dela com a mãe, vai falar que a mãe era uma fotógrafa, se não me engano, e que era uma artista e que tinha muitas ideias, obviamente. E aqui vai falar da influência da mãe dela na vida dela. É muito gostoso. Eu já comecei a ler, tô gostando bastante. E aqui tem várias fotos. Por exemplo, aqui tem ela com o Woody Allen. Tem ela ali, ela com o Woody Allen, ela lindíssima. Eu não sei se eles foram casados, sei lá, o Woody Allen casou com uma galera, né? Sei lá. Mas eu honestamente estou interessada na Diane Keaton, não no Woody Allen, então aqui temos ela maravilhosa, nossa, mulher tão linda. E eu gosto muito, né? Então assim, logo que chegou, eu comecei a ler e tá indo. Uma hora eu termino. Como eu leio... Eu já comentei aqui que eu leio muitos livros ao mesmo tempo, então esse é um dos que eu estou lendo, é por isso que às vezes eu pego um livro pra ler há um mês atrás, que eu peguei o livro e eu vou terminar só uns 2 meses depois, porque sabe como que é, né? Pergunta número 2. Irreconhecível. Qual livro você leu esse ano que você nunca imaginou que leria? Então, eu nunca imaginei que eu leria o Moulin Rouge, do Pierre Lamure, simplesmente porque eu não sabia da existência desse livro. Eu costumo deixar o meu leque de possibilidades muito aberto, muito amplo, porque eu me interesso por basicamente qualquer coisa. Qualquer coisa tem o poder de me interessar. Então, assim, eu nunca digo daquela água não bebereis, porque vai que bebereis, né? E o Moulin Rouge é a autobiografia, gente do céu, é a biografia romanceada do Toulouse-Lautrec, né? Que foi esse pintor aí da Belle Époque, etc. Eu já comentei esse livro várias vezes, mas é que ele é o que mais se encaixa aí na categoria de que eu nunca imaginei que eu leria, porque, né, não sabia que ele existia. Quando eu descobri, estava procurando outra coisa aleatória, Estante Virtual me indicou e aqui estamos. Eu amei, foi um dos meus favoritos do ano passado e esse livro é muito bom, né? Ele tem alguns probleminhas lá, mas se vocês ultrapassarem esses probleminhas, ele é ótimo. Pergunta número 3. Desejo realizado. Qual o livro que você mais queria ler esse ano e conseguiu? Foi bom? O livro que eu mais queria ler esse ano, os livros, na verdade, foram a Ilíada e a Odisseia. Não porque eu não sabia qual era a história, porque francamente, né, eu já fiz vários trabalhos da faculdade sobre esses 2 livros, mas assim, eu queria muito ler completo, né? Eu li uma edição da Ilíada quando eu estava na faculdade, que era aquela versão em prosa, toda adaptada. Eu não gosto, eu queria ler em verso, né? E daí aconteceu que neste ano eu consegui ler tanto a Ilíada quanto a Odisseia e foi maravilhoso. Gostei muito de Ilíada. Ilíada é como se fosse uma brigona de rua entre crianças, só que escrito de um jeito muito elegante. E a Odisseia, maravilhoso, a volta do Odisseu pra casa e os perrengues que ele passa, ó, sensacionais.
Pergunta número 4. Mal conheço e já considero pacas. Fale um autor, autora que você conheceu em 2022 que ganhou seu coração. Gente, mas não precisa nem pensar, né? Este indivíduo tem um nome de Amos Oz. E eu desconfiava que eu iria gostar de Amos Oz, porque, como eu já comentei em algum momento, eu fui guardando um monte de livros desse homem. Eu tenho um monte de livros de Amos Oz e eu tinha, sabe aqueles livros, aqueles autores que você pensa, bom, e pessoas que têm um gosto ali literário meio parecido com o meu, gostam de Amos Oz. Logo, Amos Oz tem tudo para me seduzir, então eu fui guardando um monte de livro dele ao longo do tempo, e eis que ano passado eu comecei a ler. Hoje eu vou mostrar um livro que eu pretendo ler em 2023, que é um dos meus 12 livros para 2023, que estou falando de Amor e Trevas, que deve ser uma coisa linda. Esse livro aqui não é ficção, mas também não é uma... Eu não acho que seja uma biografia completamente factual. Será que a gente pode falar isso? Não sei. Talvez seja aí um pouco romanceada, né, baseada aí nas memórias do Amos Oz, mas não sei, vamos descobrir em breve. Quero muito ler esse livro, provavelmente será um dos próximos a serem lidos. Daí, pergunta número 5. Sensível demais. Qual o livro que te fez chorar em 2022? Então, Castelo Azul, da Lucy Maud Montgomery. Ele não tá aqui porque tá com a minha mãe tá lendo, eu acho, eu espero que esteja, porque já é o segundo vídeo que eu cito esse livro, e eu não mostro porque ele não tá aqui. E ele é uma fofura, sabe? É um livro sobre essa menina, essa moça, né, vivendo ali no começo do século XX, eu acho, ou final do século XIX, nos Estados Unidos, e ela vive uma vida totalmente subserviente à mãe dela, que é uma pessoa que é insuportável, na verdade. Ela é uma carola que traz a menina ali na rédea curta, e essa moça ela é muito pacata, ela é muito quieta, ela tem medo de tudo, ela tem medo de se impor, até que um dia ela vai no médico, porque ela tá com a palpitação esquisita ali, e o médico vai dizer pra ela que ela tem 1 ano de vida apenas. A partir desse momento tudo muda, e ela vai... Valance, o nome dela, Valance. E ela vai começar a viver, de fato, esse 1 ano que lhe resta. E este é um tesourinho de um livro, sabe? Ele é muito bonito, o final dele é muito emocionante, vai falar sobre como a gente vive nossa vida, deixando os dias passarem sem que a gente perceba, sem fazer o que a gente gosta, perdendo o nosso tempo com pessoas que não vale a pena, sabe, esse tipo de coisa? Muito legal, o final me emocionou bastante e eu, sensível que sou, acabei chorando. Daí, pergunta número 6. Meu querido diário, qual o livro que você leu esse ano que mais resume o seu 2022? E para responder a essa pergunta, eu peguei o Como Curar um Fanático, do já citado amado Amos Oz. Aqui neste livro, ele vai falar, né, sobre a situação do fanatismo em que nós vivemos, a situação de fanatismo em que nós vivemos, e que parece que esse sentimento é generalizado no mundo todo, né, para onde a gente se vire. Existem grupos e grupos de fanáticos, e aqui o Amos Oz deixa muito claro que apontar o dedo e querer curar o fanatismo também é um ato fanático. Então, em última instância, somos todos fanáticos. O que a gente pode fazer é tentar criticar o nosso próprio fanatismo para que a gente não incorra aí na mesma situação de fanáticos ao tentar curar o fanatismo alheio. Deu pra entender? Então, é mais ou menos isso. A diferença é que a Amos Oz explica aqui de uma maneira bem gostosa. Para quem leu aquele Do Que é Feita a Maçã, algumas ideias aqui vão se repetir. Porque os temas que o Amos Oz se interessa são muito caros a ele. Então, por exemplo, aqui ele vai falar sobretudo da questão de Israel e Palestina. Por quê? Porque é lá que ele morava, né? Ele já faleceu, mas à época ele sempre se interessou por este conflito, porque ele tocava diretamente, então ele usa muito esse exemplo para falar sobre fanatismo. E é muito interessante, gente, então fica aí a dica para vocês. Esse livro é um daqueles que fazem a gente olhar para nós mesmos e, sabe, tentar, né, dar um jeito no nosso próprio fanatismo antes da gente apontar o rabo do outro. Isso nem sempre é fácil, eu quase nunca consigo, mas, né, fica aí a ideia pra gente pensar.
Pergunta número 7. Procrastinação. Diga o livro que você levou mais tempo para terminar esse ano. E foi Ilíada. Nossa senhora, eu demorei muito tempo para terminar a Ilíada porque, assim, eu gostei bastante da leitura, mas quando começava aquela descrição de batalha e sanguinho e lutinha e murrinho e ai meu Deus, que tédio. Sério, se tem uma coisa que eu desgosto profundamente é de ler sobre batalha, e a Ilíada é coalhada de batalhas. Então assim, depois do momento em que você lê que eles beberam aos deuses e daí eles se prepararam e comeram um monte de carne e daí teve todo aquele ritual à mesa, porque é muito interessante os rituais, né, que eles fazem lá, de comer e beber e oferecer aos deuses. A primeira vez que você lê isso é interessantíssimo. Eu que sou uma pessoa que fez história, eu me interesso por esses rolês, então eu acho legal. Nossa, olha que legal, olha esses costumes, né? Só que daí, depois da segunda, terceira, quarta, quinta vez que você lê sobre o mesmo ritual, você começa a ficar assim, Homero, meu filho, agiliza isso aí, né? E daí a gente lembra que na verdade essa história é uma tradição oral. Vem da tradição oral e que as repetições eram necessárias. Daí a gente fala, beleza, já que estamos na chuva, vamos nos molhar, né? Aquele negócio. Pergunta número 8. Faminta, qual o livro que você devorou mais rápido em 2022? Tem alguns livros, né? O Salto Mortal, da Mary Zimmer Bradley é um deles. Eu devorei aquele livro em todo momento em que eu não estava, sei lá, socializando com outras pessoas, porque eu tava num final de semana em que eu tava viajando, então eu tava na casa de parentes, daí um dos momentos em que eu não estava socializando, eu estava lendo. Eu fui dormir super tarde, porque eu ficava lendo, porque eu não aguentava, eu não podia parar esse livro. Enfim, mas como eu já comentei sobre ele, estou comentando de novo inclusive, eu vou falar de outros, que no caso é essa dobradinha aqui, que é Os Homens Preferem as Louras, mas os homens se casam com as morenas. Ai, ai. Então, esses dois livros eu fui ler, fui buscar, fui procurar, fui adquirir, porque eles deram origem a um dos meus filmes favoritos com a Marilyn Monroe, que é, né, Os Homens Preferem as Louras. Aqui tem uma pegada bem diferente, as personagens são diferentes, têm personalidades diferentes. E o livro, esses dois livros são bem menos ingênuos do que o filme. O filme, ele tem aquele quê de ingenuidade sexy que a Marilyn Monroe sempre atuava nesse tipo de papel. Então, ela é aquela clássica loira burra do cinema norte-americano, com um coração bondoso, porém muito safa nas questões de dinheiro, que envolviam dinheiro, principalmente dinheiro de homens. E assim, é muito interessante. Eu amo o filme, eu amei os livros porque eles são muito engraçados, principalmente o primeiro, né? Os Homens Preferem as Louras. E adorei, gente. E eu, assim, sabe? Foi rapidinho. Foi tipo, chegou, eu li e em um dia só. Daí pergunta número 9. Reencontros. Fale um livro que você releu esse ano e continua amando e outro que você releu e não gostou mais tanto assim. Eu só reli livro que eu continuei amando e no caso foi esse que eu releio todo ano, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Nem preciso dizer que eu continuei amando. Eu amo esse livro. Toda vez que eu leio eu sinto aquela sensação de que eu estou voltando pra casa. Ai, que brega. Mas é isso mesmo, não tem como dizer de forma diferente e não brega, porque é isso que eu sinto quando eu leio esse livro. Eu amo esses personagens com todos os defeitos que eles possam ter. Eu amo a construção do Milan Kundera, eu amo a estrutura desse livro, que não é um romance, é mais como se fosse um romance misturado com ensaios de filosofia. Nossa, é um negócio muito louco que esse homem fez aqui. E eu amo cada partezinha, cada minúscula partezinha dele. Eu amo. Agora, a última pergunta. Adeus ano velho, feliz ano novo. Cite o livro que você está lendo que você está lendo em 2022, mas provavelmente vai levar para 2023. Mais uma vez, essa pergunta tem várias respostas. Eu vou citar duas. A Eneida, que eu estou lendo a passo de tartaruga com a Cícera, dona proprietária dessa tag. Ele tá indo bem lentinho porque, assim, honestamente, a minha fase poema épico já passou. E vocês sabem que eu sou de fase
Teve uma época do ano passado, um período ali do ano passado, que eu tava a louca dos romances de época. Então eu li Elizabeth Gaskell, eu li... Quem mais? Quem mais eu li? Nem sei. Eu li uma galera, essas moças que tá aqui, ó, aqui atrás de mim, são todas aquelas escritoras do século XVIII, XIX, até começo ali do século XX, que escreviam os romances de época, não romances românticos, tá? Ainda que alguns deles tenham romances... Ainda que alguns deles tenham histórias de amor ali no meio, mas não é romances românticos, é romance enquanto gênero. É romances de época, portanto, aqueles romances que retratam um determinado período histórico. No caso aqui tem o período eduardiano, o período elisabetano, tem também período vitoriano, sobretudo, porque eu gosto muito daquelas trevas vitorianas. Então, assim, tem momentos da minha vida que eu passo lendo só esse tipo de coisa. Eu tô sentindo agora que vai chegar o momento pra mim de ficção científica. Então, eu mais uma vez tô naquele limbo em que eu tô lendo um tipo de história que na verdade já não tá fazendo nada por mim. Que eu estou querendo migrar para outra coisa. Outra situação foi essa aqui, que eu comecei no meu momento de romances históricos e daí passou, gente. Eu tô aqui, ó, encalacrada na metade, no começo do livro, que é o Feira das Vaidades, do William Makepeace Thackeray. Esse tesouro de livro. E assim, eu vou continuar ele porque é uma história maravilhosa. Aqui tem o que há de mais podre, manipulador e bizarro no ser humano, misturado com uma certa ingenuidade tonta de alguns personagens, mas isso aqui é muito bom. Nós temos um narrador super bedelhudo, um narrador observador onipresente, que fica, além dele estar muito, muito próximo dos personagens, ele inclusive conhece todos os sentimentos delas, ele também vai fazer julgamentos morais de seus personagens. Então, ele parece muito com o... Ele lembra os narradores de Machado de Assis, se é que você me entende, mas sem aquela genialidade engraçadona do Machado de Assis. Aqui ele é um pouco mais sério e menos engraçado, mas ainda assim os personagens são sensacionais. Tô gostando muito, tô gostando bastante e eu só estou esperando o momento ali pra voltar a ler. Esse é um dos que eu comecei a ler em 2022 e estou continuando em 2023, caso vocês já tenham se perdido na pergunta, porque eu já falei demais. Enfim, livraço, gente. Isso aqui foi do financiamento coletivo da editora Pedra Azul e eu gosto muito da Pedra Azul. Inclusive esses livros aqui de época, a maioria do Clube Pedra Azul, né? E eu pretendo voltar a assinar nesse ano, quando eu estiver mais propensa a não ser tão falida. Então assim, né? E é isso aí, chegamos ao final dessa tag, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem responder, eu acho que a Cícera deixa, então vou deixar as perguntas aí embaixo. Por favor, respondam, me marquem se vocês responderem, ou então respondam aí nos comentários mesmo, eu vou gostar. E é isso, gente, esse vídeo foi razoavelmente rápido, né, considerando que eu sou a mulher que fala, mas espero que vocês tenham gostado. Então deixem um comentáriozinho, curtidinha, amiga, e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau!